Abrindo o Engenharia de TV da TV dessa semana, nós temos o nosso terceiro depoimento do painel Ser Engenheiro, a engenharia como um projeto de vida, em que abriu as celebrações das solenidades dos 70 anos do CAJ no dia 2 de dezembro. Nós já tivemos a apresentação do engenheiro Mário Aguiar, do engenheiro Ernesto Eisselmann, e agora nós vamos ouvir a apresentação do engenheiro Miguel Aboab. Ele é um engenheiro mecânico, formado pelo ITA, adotou Joinville aos 24 anos de idade, quando veio fazer um trabalho aqui na Consul, na equipe que estava projetando a nova fábrica da Consul da época, e acabou tendo oportunidades de aqui ficar, foi convidado para se manter na empresa, ficou na empresa por 10 anos, construiu toda a sua própria empresa depois desse período. Então ele tem uma experiência muito rica que nos apresentou, e o depoimento dele, vocês vão observar que ele coloca um ingrediente bastante interessante entre os depoimentos que nós ouvimos, que é justamente a importância do sonho no projeto de todo mundo. Ele chega, inclusive, quando nos apresenta a sua trajetória, ele recorda fatos que ocorreram com colegas da época de escola, e que isso acabou criando um clima de emotividade bastante agradável, bastante sensível, muito bacana, mostrando que engenharia não é só números, não é só frieza, não é só cálculos. Engenharia realmente também é sensibilidade, engenharia é sentimento, engenharia é desejo, engenharia é conquista. Então esse depoimento foi muito agradável, esperamos que todos vocês gostem, e logo na sequência, depois, nós vamos fazer comentários a respeito da continuidade das nossas celebrações de engenharia dos 70 anos do CAJ, em que nós teremos um bloco em que apresenta como foi essa etapa. Vamos então ouvir o engenheiro Miguel, e depois nós retomamos para mais detalhes para o bloco seguinte. Muito bem, convidamos o engenheiro Miguel Aboab a fazer o uso da palavra. Muito bem. Boa noite a todos. Muito obrigado, Puccini, pelo convite para estar nesse evento e a oportunidade de parabenizá-lo pelo trabalho magnífico que vocês têm feito aqui no SEAGE, de unir os engenheiros, de manter esse grupo, né, unido, fiel e enfrentando desafios e propondo novos desafios à sociedade. Bem, falando um pouco da minha história, da origem, então, eu sou filho de imigrantes, meu pai veio de Israel, a minha mãe veio da Turquia, se conheceram no Brasil, em Santos, e meus irmãos mais velhos nasceram em Santos. Mais tarde a família foi para São Paulo, eu sou o último de oito filhos, sou mais novo. Vida de imigrante é difícil, e, enfim, meu pai trabalhava vendendo fazenda de porta em porta, até que mais tarde teve uma lojinha. E, enfim, os irmãos mais velhos ajudavam os mais novos. Um dos meus irmãos foi para o lado que a família assim tinha que ter um engenheiro, um advogado e um médico, né? E as mulheres ajudavam, trabalhavam e ajudavam os irmãos a estudar. Então, as minhas irmãs ajudaram muito, trabalhavam, enfim, de costureira, essas coisas. E os irmãos se formaram. Então, o irmão mais velho advogado, depois outro engenheiro, depois outro médico, já tinha 3. E aí eu tive a possibilidade de optar uma das 3, né? Que eram as profissões, basicamente, que existiam na época. E aí, esse meu irmão que se formou engenheiro, na verdade, antes ele fez a Getúlio Vargas, mas era a Escola Técnica Getúlio Vargas. E que o técnico é muito importante, de repente, é a grande necessidade, que é um papel importante do Senai, né? E, mais tarde, ele soube do ITA e veio a se formar, veio entrar no ITA em 56, a segunda turma do ITA em São José dos Campos.
E, mais tarde, então, engenheiro mecânico. Ele veio trabalhar na Willis Overland. E, mais tarde, saiu, abriu uma ferramentaria, e eu fiquei aprendiz de ferramentaria, mas ele falou, não, você tem que fazer o Senai. E aí me colocou no Senai. Então, eu fazia o Senai. O Senai era em semestres alternados. Ficava 6 meses numa indústria e 6 meses no Senai. E assim eu me formei no Senai. Inicialmente eu estava na Escola Anchieta, lá em Vila Mariana, e o último ano do Senai eu fiz lá no Brás, Escola Roberto Simonsen, que foi o pioneiro, né, da história toda. E seguindo os passos lá do irmão, enfim, eu fiz o cursinho e acabei entrando no ITA. E é uma experiência maravilhosa a gente viver num campus onde nós tínhamos 400 alunos e 100 professores. 100 professores morando no campus. Então, o ITA, ou CTA, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, foi, na verdade, uma inspiração do brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, que lá em 1945, 46, assim que terminou a guerra, entendeu que o Brasil devia fabricar avião. Quer dizer, era maluco demais. Como é que um país que importava bicicleta, a Philips, aquela, e muitos de vocês devem saber das bicicletas importadas, e ele queria fabricar avião. Então, a história toda da aviação brasileira começou com o Casimiro Montenegro Filho. Então, foi um visionário e que esteve no MIT e se propôs a criar uma faculdade de engenharia aeronáutica, e iniciando com professores do MIT. E fez isso, enfim, teve sucesso na formação de engenheiros. O ITA são cerca de 100 alunos por turma. Então, tem os oficiais, tem os militares, cerca de 20%, 20% são militares, 80% são bolsistas. E os professores, ou, enfim, os militares, e, dentre eles, veio o Osiris Silva, que era militar, mas, dentro da carreira militar, ele gostava de avião, ele queria fazer avião, o Osiris Silva. Mas colocaram, logo na Revolução, em 64, quando eu entrei, colocaram o Paulo Vitor também da Silva, era Osiris Silva, Paulo Vitor da Silva. E o Paulo Vitor, então, já era ex-aluno, ele era engenheiro também, mas veio ser o militar comandante do CTA. E aí formou um par entre os dois Silva, o Osiris, com a vontade de fazer avião, e o Paulo Vitor, que era o diretor-geral do CTA. O CTA tinha, quer dizer, além do ITA, tinha os laboratórios, tinha túnel de vento, laboratório de motores, turbinas, e tinha muita coisa ligada à aeronáutica. E, na verdade, não existia dinheiro para fazer avião. E o Paulo Vitor da Silva conseguiu, dentro do orçamento que tinha lá para o CTA, alguma forma, conseguir o protótipo que seria o Bandeirantes. E eu convivi, né, esse tempo, que eu acho que foi o tempo áureo do ITA, onde teve toda essa motivação em se construir um avião, o Bandeirante. Eu me aproximei muito com o Paulo Vitor da Silva, né, que era o brigadeiro. Na época ainda era coronel, mais tarde que ele veio a ser brigadeiro. E, então, com o coronel Paulo Vitor da Silva, e, enfim, fazia algumas viagens, etc., mas ele era motorista. Miguel, olha, montaram a turbina no Bandeirante.
Então, era uma motivação de todo mundo ir lá porque ligaram as turbinas do motor. Então, aquele senso de grupo, de time, e de ver as coisas acontecendo, os engenheiros torcendo por tudo aquilo. E eu estou contando alguns episódios pitorescos aqui, né? E a gente já tinha, então, o protótipo do Bandeirante, e o pitoresco e aí veio o Osiris Silva, era oficial do dia, e o presidente, o Costa e Silva, num voo que acho que tinha mau tempo, não sei aonde, pousou em São José dos Campos, lá no aeroporto do CTA. E o Osiris Silva, oficial do dia, falou: pô, bota o avião dele do lado do Bandeirante lá. E foi assim que nasceu a Embraer. Foi assim que nasceu a Embraer. O Osiris teve tempo suficiente de falar com o presidente, de mostrar o seu plano. E aí, então, na época, o ministro Delfim Neto, o Costa e Silva falou: não, vamos falar lá com o Delfim Neto. E o Delfim Neto viabilizou um recurso que seria via imposto de renda para a Embraer. Não sei se vocês lembram desse episódio. E, enfim, ninguém acreditava, mas, de repente, está aí a Embraer, 4.000 engenheiros, fazendo os aviões mais modernos, competindo com a Boeing, é a terceira maior empresa de construção de aeronaves no mundo, né? E eu estive recentemente lá no ITA, enfim, uma reunião de ex-alunos, né? Eles, enfim, prestaram também homenagem a alguns dos engenheiros, e no meu caso, por causa da minha atuação como, enfim, voluntário na história da reforma tributária, né? Eu estive com eles e conversei com o engenheiro-chefe da Embraer. Então, são 4.000 engenheiros, debaixo dele é o engenheiro-chefe, e administrando a produção de aviões. Está lá o KC-390 dando um show, e está sendo o maior sucesso. Enfim, vários deles. E o E2, que também fizeram em pouquíssimo tempo. Então, tem muita coisa de engenharia, tem muito a fazer. É um exemplo. Mas, desses 4.000 engenheiros, 5% são engenheiros formados pelo ITA. E muitos, enfim, muita gente em Santa Catarina, não saberia precisar o número, mas é uma profissão que quem se dedica tem, de fato. E eu participei do voo inaugural do Bandeirante, né? É um negócio assim muito bacana. Eu tive, inclusive, um colega, o Major Mariotto, que ele trancou a matrícula por um ano para fazer o curso de piloto de provas, porque uma coisa é você voar um avião conhecido, agora você fala: bom, então está aí um avião que construíram, quem é que vai voar esse avião a primeira vez, né? E não é fácil. E foi o Major Mariotto, né? E dentre essas alegrias todas, foi um sucesso. Ele voou e foi um momento de alegria para todo mundo, a escola, a engenharia. E uma semana depois, ele foi voar um outro avião. Eu fiquei emocionado. E o avião entrou em parafuso, ele não conseguiu tirar, e ele veio a falecer. Uma semana depois, ele tinha trocado a matrícula, ficou no meu grupo, era de uma turma anterior, se formaria comigo. E o diploma foi entregue, então, para a viúva dele. Foi praticamente uma semana antes da formatura. Então, a gente passa momentos de alegria e alguns momentos tristes, como esse do Major Mariotto. Mas, enfim, formado,
e eu tinha alguma experiência já pela mecânica, e um dos professores lá do ITA, quando a gente está no último ano, a gente pode fazer estágio para trabalhar, e os próprios professores poderiam dedicar algumas horas em alguns projetos fora da escola. E assim eu vim para um projeto aqui em Joinville, que seria para fazer a nova fábrica da Consul. E era um projeto praticamente um ano, e foi desde o início, eu fiz desde o planejamento da demanda. Então, você fala, eu vou construir uma fábrica, mas para que capacidade? Vai produzir quantos refrigeradores por dia? Então, já começava fazendo um planejamento de demanda para entender qual vai ser a capacidade de produção daquela empresa. Então, fiz planejamento de demanda, enfim, e naquele tempo tinha que somar, tinha gente somando nota fiscal para ver quanto vendeu, para saber, enfim, as estatísticas todas, e assim acabei fazendo outros projetos, e o Vitifreta acabou me convidando. Mais tarde, acabei fazendo o projeto de viabilidade da própria Embraco, né? Levantando lá sistema de custos, etc., para ver quanto é que ia custar. E daí, mais tarde, veio, evidentemente, a equipe para tocar o projeto da Embraco. Mas a decisão de fazer a Embraco, o estudo, pelo menos, fui eu quem fiz. Então, de novo, um estudo econômico, né? Então, é engenharia, mas eu estava ligado a finanças, estava ligado a custos. E mais tarde, então, como eu precisava de dados para poder fazer planejamento de produção, entender compras, quanto que vai comprar de cada produto, eu acabei convencendo o Vitifreta a comprar um computador, enquanto as diversas empresas que tinham computador usavam o computador para fazer folha de pagamento ou contabilidade, eu usava o computador para calcular MRP, que é a necessidade de compra de materiais, para controle de estoque, para carga de máquinas, controle de produção. E isso chamou a atenção de quem vendia computador. Eles traziam clientes para ver as coisas que eu estava fazendo. Mas muita coisa eram programas dos Estados Unidos, que o próprio fabricante de computador, você comprava o computador, você ganhava os programas, né? Mas no Brasil ninguém entendia daquilo. Eu recebia os manuais, eu lia os manuais, e eu acho que engenharia é isso. Em engenharia, a gente aprende a aprender. Então, é pesquisar, é ler, pesquisar, entender, abrir um manual e aprender por si só. E eu aprendi essas coisas. Então, no ITA, eu não tinha essa matéria. Eu acabei aprendendo tudo isso por mim mesmo. Linguagens de programação, essas coisas, aprendi com base nos manuais. Enfim, mais tarde o grupo, então, foi vendido, e eu já não tinha mais, quer dizer, eu era o gêniozinho lá da Consul, o cara que era envolvido lá em decisões importantes e tal. Mas, para os americanos, eu já não tinha mais o valor que tinha para a família Freitag, do Freitag. E aí eu acabei saindo, e o Freitag já estava no conselho, já tinha se afastado, entendeu perfeitamente eu ter saído, e pedi, Viti, me recomenda aí para alguns clientes. E ele me recomendou para o Egon da WEG. Então, eu tive a oportunidade, eu vendi a minha ideia, e o Egon da WEG, ele falou, olha, nós topamos, mas a gente não quer depender dos outros, queremos os programadores, queremos tudo com equipe própria. Eu falei, tá bem, eu contrato programadores, eu vou treinar, porque, na verdade, eu treinava o pessoal que era pessoal do campo, era pessoal que trabalhava na agricultura.
E eu selecionei algumas pessoas, treinei as pessoas, mas eu combinei com o Egon que o que eu viesse a escrever de programa, ou eles, sobre a minha orientação, era propriedade intelectual minha e que eu poderia vender para terceiros. E assim começou a DataSul. Então, na verdade, eu tinha uma equipe de programadores e a gente tinha as ideias, desenvolvia, e daí eu vendi para os demais clientes. Foi mais ou menos assim que começou a história da DataSul. E, enfim, eu fiz essa primeira empresa e aí eu digo o seguinte: a tecnologia só faz sentido quando ela vem eliminar uma restrição. E se ela eliminar a restrição, tem que criar uma nova regra de negócio. Então, no caso o tal do ERP da época, né, que é o que a DataSul fazia, ele era um sistema que integrava o sistema de gestão de uma empresa. Mas, com a evolução da tecnologia, entendemos que a gente poderia integrar várias empresas. E assim eu criei a NeoGrid, para integrar várias empresas, desde a rede de varejo e os seus fornecedores. Bom, e assim foi, tem a NeoGrid, e talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha formação foi ter conhecido o Eliyahu Goldratt, que era um físico israelense, faleceu em 2011, e que ele escreveu um livro, acho que talvez muitos senhores podem ter lido esse livro, A Meta. Alguém aqui leu A Meta? Olha aí, olha aí. Eliyahu Goldratt, eu li esse livro, A Meta, e falei, pô, o cara é bom demais, e convidei ele para dar uma palestra em São Paulo para os meus clientes. E o bom disso é que eu fiquei no mailing list dele. Então, tudo que era evento, todas as coisas que ele fazia, ele me convidava. E eu viajava, sei lá, 2, 3 vezes por ano, em algum dos seus... E convidei ele para o Brasil, para muitas palestras, inclusive organizamos evento aqui em Joinville, com Eliyahu Goldratt. E, sabe, ele me atendia, ele amava trabalhar, amava pensar, e mesmo nos momentos de férias, ele tinha uma casa lá na Holanda, e ele falou, não, Miguel, você vem para falar da minha empresa, eu ia lá tirar as dúvidas, e, enfim, ele me orientava. E hoje, grandes empresas no mundo utilizam os conceitos da teoria de restrições. E quando você fala que o currículo de engenharia não muda há 50 anos, é verdade. E quando você fala o que existe do conceito da teoria das restrições, e até hoje não é ensinado nas escolas de engenharia, é preocupante. Isso é no Brasil, aliás, exceção é Unicinos, em Novo Hamburgo, e o professor lá treinou 2.000 engenheiros nesse conceito da teoria das restrições. E se deu muito bem, e foi convidado agora para ser professor da Federal de Santa Catarina, e ele falou, só vou se puder levar os conceitos da teoria das restrições. Eu, inclusive, quero fazer a apresentação para a Fiesc, que acho que é uma aproximação interessante dentro de um tema que a gente havia conversado. Então, esse conceito de teoria das restrições, por exemplo, no Japão, que se falava das técnicas japonesas durante tanto tempo, hoje não são as técnicas japonesas. O Taiichi Ohno reconheceu que as práticas japonesas têm muito a aprender com a teoria das restrições. E lá no Japão, isso já virou corriqueiro. Quando teve aquele acidente, o desastre lá em Fukushima, o Eliyahu Goldratt esteve pessoalmente fazendo a gestão de projetos na recuperação, as coisas todas de Fukushima. E mais tarde o prefeito de Fukushima foi no evento nosso para agradecer
enfim, a comunidade, e naquela altura Eliyahu Golda já havia falecido também, e ele veio, enfim, prestar uma homenagem, mas esse é um dos conhecimentos muito importantes que eu acho que a engenharia deveria abraçar e que destaca, de fato, destaca a empresa que usa esses conceitos. Bom, eu sei que já falei bastante, mais uns minutinhos agora, para falar sobre a reforma tributária, que está sempre presente na minha... Então, eu falei muito da vida profissional, mas do ponto de vista voluntário, o que aconteceu? Quando o Luiz Henrique assumiu o governo em 2003, ele me chamou e falou: Miguel, eu sei que é homem de tecnologia, tal, esse negócio de tributária, tu não consegue simplificar esse sistema tributário? Eu falei: pô, Luiz, pede um negócio mais fácil, vai. Esse aí é muito complicado. Mas, enfim, passei alguns dias lá em Florianópolis, eu entendia bem o lado das empresas e acabei, de alguma forma, aprendendo. E, no fim, tinha o boleto, e eu falei: escuta, no boleto está aqui o valor do boleto, por que a gente não separa no boleto o valor da mercadoria e coloca também no outro campo o valor do imposto? Aí, quando você paga o boleto, o valor da mercadoria vai para o fornecedor e o valor do imposto vai para o governo. Ah, é? Pô, que legal. Pô, mas que simples, né? Pois é, tal. Simples. Bom, aí me levou para Brasília, me levou para um monte de gente. Mas é evidente, era um negócio extremamente complexo de ser implantado. Quer dizer, não é fácil ter uma ideia, embora tão simples e maravilhosa, mas assim, e o Luiz Henrique põe a mão na cabeça: meu Deus do céu, mas isso é tão simples, e como é que nunca... E ele levava a mão na cabeça e queria falar com aquele lá que era o do orçamento, que mais tarde foi presidente do Congresso, como é que era, o Eduardo, enfim, que foi preso, aquelas confusões todas. Eduardo Cunha. Enfim, queria me levar para falar com ele. E no fim, é uma vida... É muito complicado vender uma ideia. Mas, mais tarde, faleceu o Luiz Henrique e o Paulo Bauer assumiu, tipo, representar o Estado, né? E o Bauer me levou para falar com o Levi, ministro Levi. O Levi, quando entendeu a ideia, ele falou: meu Deus do céu, mas isso é simples demais, como é que ninguém pensou nisso? E, pô, vamos fazer. Mas passou alguns meses, ele deixou o governo. Ficamos amigos até hoje, a gente se conversa com frequência. E, mais tarde, eu apresentei isso, enfim, no tal do CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que é mais o pessoal da FGV, onde o Bernard Api e outros economistas eminentes, né, tiveram a oportunidade de conversar com o engenheiro. E aí, quando eu falei: dá para fazer assim, os caras olhavam um para o outro e falavam: pô, mas será que dá mesmo? O Api, super entendido, e ele falou: não, mas não pode. E ele inventava um monte de... Não, mas daí se não sei o quê... E ele mesmo entendia que daria certo. E tinha outros eminentes economistas, e daqui a pouco o próprio Api já estava explicando para um terceiro, que isso criou uma empolgação. O Amin, ele me encontrava e falava: Miguel, o que você falou para o Levi? Porque o Levi só fala no teu nome. Onde vai, o Levi está empolgado com a tua ideia. E era uma ideia de falar: bom, quando você paga, um pedaço vai para cá, um pedaço vai para lá. Então, a tecnologia só faz sentido quando vem mudar as regras de negócio. Quando a nota fiscal era manual, você tinha nota fiscal, depois que emitia durante o mês, depois você tinha a fatura que englobava várias notas fiscais, e a duplicata era uma cópia carbono da fatura. Veio a tecnologia, eles inventaram um jeito de imprimir a nota fiscal e um outro programa para imprimir o boleto.
mas esqueceram do papel carbono. Que o papel carbono é que dava a legitimidade, a integração entre o documento fiscal e o documento bancário. No momento que separaram isso, dá margem à fraude, onde a nota fiscal vai por 1.000 e o boleto vai por 2.000. E essa informalidade. E não tem a integração. Antes a gente tinha o papel carbono. Bom, criaram todo um sistema de nota fiscal eletrônica, criaram todo o sistema bancário e ninguém lembrava do papel carbono, que era para integrar os dois documentos. Então, os dois sistemas, eles são robustos. O sistema de nota fiscal é um sistema robusto, o sistema bancário é um sistema robusto. E eu falei, não, é só pegar o número da nota fiscal que está aqui e botar no documento de pagamento. Então, agora, eu integrei os dois sistemas que são robustos. Bom, isso foi uma festa. Mais tarde eu conheci o Raul. O Raul falou, Miguel, onde é que você estava? Que eu, durante tantos anos, falei, não sabia dessa ideia, e onde ele ia, falava dessa ideia, e que hoje deram o nome de Split, né? Mas isso nasceu aqui entre nós, com um engenheiro trabalhando em reforma tributária. E então isso já houve muito estudo, muito debate, muita coisa. Enfim, virou um tema muito discutido. E eu tenho feito muitas palestras. E esse final de semana estava fazendo uma palestra para os auditores municipais, que estavam acostumados com o ISS, e que agora não vai ter mais, e vai ter o tal do IBS. Mas, de todos os problemas que, enfim, a gente está falando aqui do nosso Brasil, eu acho que eu tenho tenho uma mensagem de otimismo. Uma boa e uma ruim. Não, as duas são boas. Bom, vocês vão julgar se as duas são boas, ou uma é boa e uma é ruim. Então, o que acontece? O imposto, talvez uma das coisas principais, ele mudou de origem para destino. Então, antes, o Estado queria atrair indústrias, porque o imposto ficava na origem, ficava onde tem a indústria. E quanto mais indústria vier, maior o imposto, e essa era a luta dos estados e municípios. Isso acabou, ou vai acabar com o tempo. Então, o imposto agora fica no destino. Então, conforme você compra a matéria-prima, e aí não é só a matéria-prima. Tudo que você pagou de imposto para o objeto social da sua empresa, você vai se creditar. Então, se você gastou em engenharia, construção civil, trouxe máquinas, todo esse imposto que você pagou para esse investimento, você vai se creditar. Aí você vai vender o seu produto, se credita daquele valor, e assim sucessivamente. Essa empresa, os investimentos, todo o imposto que foi pago no meio da cadeia, quando chega no consumidor final, o consumidor final vai pagar, hoje se fala 26,5%, mas ninguém pagou imposto nenhum no meio da cadeia. E esse imposto vai ficar na cidade e no estado de destino, o que é muito bem. O que é no mercado interno. E o que é mercado externo, quem vai pagar é o consumidor lá no outro país. Então, para as empresas que exportam, vai ter o valor agregado é apenas a mão de obra. Então, hoje o Brasil é um país que só exporta produtos primários, minério e produtos agrigrãos, porque se você agrega mão de obra, você tem muito processamento, você não é competitivo, é por isso que nós perdemos as indústrias. É por isso que nós perdemos as indústrias. E é por isso que, de repente, não tinha tanto emprego para engenheiro nas indústrias, na produção, não tem emprego. E o engenheiro vai trabalhar no banco.
É o que está acontecendo, porque nós matamos a indústria. O sistema tributário matou a eficiência das nossas empresas. Então, se você pega uma cadeia comprida, que tem 5, 6 níveis, todos aqueles impostos agregados, acumulados, eles viram um custo e a empresa não é competitiva. Vou vender grão. Então, isso mudou. Só que essa implementação começa a partir de 2026, cobrando 1% nesse novo imposto, que é IBS e CBS, e os demais impostos continuam, se reduz, então vai ser 99 lá e um aqui, depois vai entrando no phase-out e um phase-in no novo imposto. Mas, quando eu falei que nós vamos vincular a nota fiscal ao documento de liquidação do pagamento, isso é no instante zero. Então, você não vai mais fazer um PIX para um CNPJ, você vai fazer um PIX para um cupom fiscal. Vocês estão entendendo a mudança. Então, você vai pagar um restaurante, eu posso pagar com um PIX? Pode, sim, senhor. O PIX ele só vai funcionar se tiver o QR Code do cupom fiscal. Então, agora, quer dizer, faltava o tal do papel carbono, né? A integração entre os dois sistemas. E agora, muitas empresas que estão na informalidade e que emitem nota fiscal até um certo valor, então, fraude, sonegação, informalidade, tudo isso, agora que integrou contabilmente, isto passa a valer dia 1º de janeiro de 2026. Mas o benefício não é para o imposto IBS. O imposto atual, o próprio ICMS, ele também, porque não vai ter mais fraude, sonegação, etc., a arrecadação do ICMS vai crescer. O faturamento, muitas vezes escondido de muitas empresas, vai aparecer. E o imposto de renda vai aumentar. Então, o que eu falei que é bom porque acaba com essas coisas todas. E isso acontece em 2026. No instante zero, que integrou os dois documentos, o PIB escondido do país, a economia escondida do país vai aparecer. E 2026 é o ano de eleição. E o presidente atual vai levar os louros de um projeto que está sendo discutido há mais de 20 anos e não tem nenhuma contribuição desse governo, mas o grande boom, o que vai aparecer... Então, a notícia boa e a outra notícia, não sei se é boa, não sei se é ruim, fica a critério de cada um, mas o grande benefício vai aparecer em 2026, quando nós vamos ter a vinculação entre esses dois sistemas. E para o Estado de Santa Catarina, então, veja que, uma vez que o imposto fica no destino, as empresas elas vão escolher o melhor lugar para se instalar. Então, ela vai procurar um estado, um município, que tenha uma melhor mão de obra, que tenha técnicos formados, que tenha segurança, que tenha logística, boas estradas, que tenha portos, que tenha... Então, esses elementos logísticos é que vão definir aonde que uma empresa vai se instalar. E eu entendo que Santa Catarina tem esses predicados, né? Tem essas vantagens logísticas, e se hoje as nossas estradas estão congestionadas, e você pega, quer dizer, a exportação, as empresas que exportam vão ser muito mais competitivas, os
portos aqui, nós podemos pensar, o volume vai aumentar em muito. Então, esta também é uma notícia muito boa para Santa Catarina. A reforma tributária vai ser muito boa, embora alguns dos nossos representantes votaram contra, mas vai ser muito bom para Santa Catarina. Mas, bom, eu já tomei tempo demais, fico à disposição na sequência ou em outros momentos quaisquer para falar sobre esse tema tão importante para nós. Obrigado, hein, gente? Obrigadão. Convidamos o engenheiro José Tardes Bussiri para os agradecimentos finais. Bom, pessoal, eu acho que o silêncio é absolutamente sintomático de que nós vamos ter que refletir antes de falar. Eu só tenho a agradecer. Foram 3 depoimentos maravilhosos, estão todos gravados. Nós vamos disponibilizar no YouTube. E um agradecimento especial a todos, porque eu abri a minha fala dizendo que estaríamos fazendo um exercício de engenharia. E foi o que fizemos. Um exercício de engenharia de alto nível. Muito inspirador. E se alguém tem dúvida que engenharia é uma profissão poderosa e realizadora, basta ouvi-los, que não terão mais dúvidas. Agradeço a todos, saudo a todos e convido a que ainda fiquemos conversando, ainda deve ter um pouco de lanche lá para a gente consumir, e só peço um minutinho para agradecer aos diretores do CAJ que tornaram isso possível, e particularmente o meu amigo Alfredo, que é quem transforma o CAJ de inspiração e transpiração. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Agradecemos aos apoiadores dos 70 anos do CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Convidamos para as datas de dezembro. Dia 2, na Escola do SESI. Dia 4, na Câmara de Vereadores. Dia 11, no Auditório Musicário. Dia 12, no Restaurante Casa do Capitão, na Ajaó. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do CAJ. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços.
há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. No dia 11, nós reunimos amigos para homenagear a sua trajetória junto com o CAJ. Foi um evento bastante robusto no Instituto COR, em que o CAJ convidou várias pessoas que ainda estão em atividade, que ainda estão conosco, para a elas entregar mais uma homenagem em cima de fatos que já ocorreram no passado, marcando essa data dos 70 anos. E foi realmente um encontro de amigos, de grandes amigos, amigos da velha guarda, amigos da presente guarda e também amizades novas que estão se firmando agora. Nunca é tarde para se firmar uma boa amizade. E todos, além de serem destacados, além de serem homenageados, receber a sua lembrança, ir ao palco, tirar fotos, também recebemos todos nós que lá estávamos um presente coletivo, que foi a apresentação da Orquestra Musicário, que é uma orquestra jovem, nascida em Joinville, tem 5 anos apenas, mas na realidade ela é uma escola de músicos, uma escola para formar professores de música. E esses alunos, com os professores atuais deles, formam uma orquestra maravilhosa, que foi desenvolvida dentro desse projeto que chama Instituto COR, que na realidade é uma figura decorrente do nascimento de um outro projeto voltado para a cultura, para a transformação do homem pela educação, lá na década de 1950, quando se fundou a Sociedade Educacional Tupi. Esse projeto da Sociedade Educacional Tupi, lá na época, tinha escola primária, tinha ginásio industrial e tinha escola técnica. Esse acervo todo evoluiu para outros desenvolvimentos, outras escolas, outras estruturas. Hoje, as vocações mudaram o rumo de várias, mas umbilicalmente o Instituto Musicário, o Instituto de Música, a Orquestra Musicário, tem ligação lá com aquela história na década de 1950, o que para nós isso é bastante simbólico, porque todos nós, ou a grande maioria de nós que fazemos parte do CAJ, que também nasceu na década de 1950, com pessoas que fizeram parte dos 2 projetos, nós somos frutos desse momento, nós somos essa geração. Então, na realidade, nós estávamos sendo homenageados por um produto da época. Nós estávamos festejando 70 anos de uma história e sendo homenageados por produto da época. Então, realmente foi muito bacana. E nós tivemos também, entre os amigos que vieram, na década de 90, nós tínhamos uma relação muito forte com o jornal A Notícia. Então, na época, já tínhamos homenageado Moacir Tomasi e o Luiz Meneguin, como amigos do engenheiro. Nós os chamamos junto com todos os outros amigos do engenheiro para receber homenagem, lá estiveram, e deram depoimentos, e que nós vamos ver em seguida uma matéria que saiu, inclusive na mídia, na mídia aberta, local, gravando sobre o nosso evento. Espero que vocês gostem. É a forma que nós estamos introduzindo essa parte final das nossas celebrações, que no próximo programa da próxima semana nós estaremos ele de forma mais compacta e mais detalhada. Vamos assisti-lo então. O diretor de conteúdo do Grupo ND, Luiz Meneguin, foi homenageado ontem na celebração dos 70 anos do Centro de Engenheiros e Arquitetos aqui da nossa cidade de Joinville. E, claro, a equipe da ND TV acompanhou. Uma noite de homenagens e celebração. Uma das instituições mais antigas do município completou ontem 70 anos.
O Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville foi fundado em 11 de dezembro de 1954, com o objetivo de agrupar profissionais somando habilidades. O CAJ é uma entidade de aglutinação de profissionais da engenharia, da arquitetura e das geociências, que tem a finalidade de se integrar, trocar informações e desenvolver projetos em benefício da comunidade. Ele é uma associação corporativista pela classificação das pessoas que fazem parte, mas com o objetivo dela é amplamente comunitário. Para celebrar a data histórica, o CAJ homenageou pessoas que fizeram parte da trajetória da instituição. Foram cerca de 50 homenageados, entre ex-presidentes, profissionais que se destacaram ao longo do ano, instituições e pessoas que impulsionaram o crescimento do setor. Entre elas, o diretor de conteúdo do Grupo ND, Luiz Meneguin. Ele recebeu o título de Amigo do Engenheiro, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos em Joinville. Eu tive o privilégio de ser homenageado no passado e hoje eles estão fazendo aqui um encontro de amigos. Por isso, ser jornalista e ter contato com o Centro de Engenheiros, eles resolveram fazer essa homenagem. Eu sou muito grato. Joinville é onde eu me profissionalizei, onde eu comecei minha profissão e tenho muito orgulho de ter vivido aqui por mais de 30 anos. O CAJ é uma instituição sem fins lucrativos. Ao longo da história, foi responsável por criar a Faculdade de Engenharia de Joinville e fundar o CREA-SC em 1958. Comemorar os 70 anos é valorizar a construção de uma história que impacta diretamente no dia a dia das pessoas. Quem também fez parte do momento especial foi a Orquestra de Cordas Musicarium Academia Filarmônica. A apresentação dos músicos celebrou as 7 décadas, fortalecendo laços entre a engenharia, a arquitetura e a comunidade. Muito legal e muito importante esse reconhecimento ao diretor do nosso grupo por esses serviços prestados também à comunicação aqui na cidade de Joinville. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpo, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto.
trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação, já na sua curva inicial de aplicação. Agradecemos aos apoiadores dos 70 anos do CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Convidamos para as datas de dezembro. Dia 2, na Escola do SESI. Dia 4, na Câmara de Vereadores. Dia 11, Auditório Teatro Cor. Dia 12, no Restaurante Casa do Capitão, na Ajaó. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do CAJ. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpo, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.